Se sabemos o que deve ser feito na educação de nossos filhos, por que não o fazemos? Muitos de nós já devem ter feito essa pergunta a si mesmos em várias situações. Especialmente no papel de educadores, precisamos agir em um estado de consciência que requer domínio das próprias emoções, o que significa domínio das expectativas, das carências, das frustrações. E para ter esse domínio é necessário ter consciência destes elementos. Somente quando você se aventura a vasculhar o que há dentro do seu sótão interior e decide encarar o que há lá e pode e deve ser modificado, se quiser resultados diferentes, aí é que começa a experimentar a possibilidade desse domínio sobre os seus aspectos internos. Não aprendemos a ser pais, sequer aprendemos a ser adultos, capazes de decidir sobre a própria vida, com base em premissas que considerem a potencialidade de ser humano. As decisões na fase adulta de nossas vidas são suportadas por nossas crenças limitantes, pelas decisões que tomamos na infância, pela interpretação das experiências que tivemos em uma época em que não tínhamos os mesmos recursos que temos hoje como adultos para entender o que acontecia. O que significa que aquilo que decidimos como crianças continua a nos influenciar na idade adulta, sem que tenhamos consciência disso. Um exemplo: na infância é comum os pais dizerem aos filhos que não falem com pessoas estranhas como forma de protegê-los. No entanto, esse comando continua funcionando durante a vida e pode dificultar enormemente os relacionamentos na idade adulta, contato com novas pessoas, tanto no ambiente profissional quanto no aspecto pessoal. Sem que perceba, a pessoa está indisponível para novos conhecimentos. Torna-se assim alguém que vive muito só, isolado. Pesquisando em suas crenças infantis, poderá encontrar esse comando dado em uma idade muito remota e que permaneceu ali, sem ser atualizado. Voltando ao papel de educadores, como não nos preparamos para a vida adulta, tomando consciência de nossas dificuldades, limitações provenientes dos aspectos infantis, crenças adotadas na infância que agora limitam o adulto, frustrações baseadas em expectativas infantis, dificuldade no domínio das emoções por não termos uma boa alfabetização emocional. Então, como não nos preparamos para a vida adulta, quando nos tornamos pais, seremos pais com todas essas dificuldades e limitações. E ainda utilizaremos o único guia disponível, que é o modelo de nossos pais. Bom, podemos ter tido pais positivos, estimuladores, que aplaudiam nossas conquistas, que nos incentivavam, mesmo quando estávamos descrentes de nós mesmos. Nesse caso, provavelmente teremos, no nosso sótão, memórias congruentes de experiências positivas que continuam a nos impulsionar na direção do autodesenvolvimento. Infelizmente, não é o que acontece com muitas pessoas, por um motivo muito simples. Também os seus pais tiveram dificuldades nas suas vidas e pouca orientação de como dominar suas emoções e evoluir em suas expectativas. Assim que há modelos comuns de pais castradores ou negligentes, pais abusivos ou mesmo incapazes de cuidar da própria cria. Todos conhecemos pessoas que passaram por grandes dificuldades na infância, tiveram pais autoritários, com poucos recursos e mesmo assim conseguiram construir uma vida digna e uma família relativamente saudável. No entanto, também ouvimos essas pessoas dizerem: não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, e acabam por facilitar demais a vida dos filhos. Ocorre que foram exatamente as dificuldades do seu percurso que criaram essa endurance, que revelam a disciplina e a resiliência e manifestam hoje na sua vida. Então, não proporcionar a seus filhos frustrações necessárias não os ajudará a desenvolver essas qualidades. Quando nos tornamos pais, a primeira coisa que surge na nossa mente é o manual, onde estão registrados os comportamentos de nossos pais em relação a nós, e tenderemos a repeti-los. Aliás, quando se inicia um relacionamento de par, vivendo juntos, casados oficialmente ou não, já se põe em ação esse manual. O modelo de casal que foram nossos pais se fará presente quando escolhemos os comportamentos que teremos com o nosso parceiro. E quando os filhos nascem, o modelo de pais que eles foram conosco estará presente também.
Como esse processo não é consciente, a menos que a pessoa já esteja em um percurso de busca interior e domínio dos seus aspectos mais sombrios, tenderá a ser quase que cópia dos seus pais em situações de educação de filhos. Podemos então compreender por que alguns pais são tão exigentes e por que isso se repete ao longo das gerações. Bom, você pode me dizer, mas eu sou totalmente diferente dos meus pais, porque sei que o modo como eles me criaram não foi bom para mim. É verdade, ao longo da vida vamos percebendo o efeito do comportamento dos pais sobre nós e repelimos alguns desses comportamentos. Ocorre que se esse processo não for realizado com a devida atenção, com um acompanhamento profissional, por exemplo, é possível que utilizemos o mesmo manual, mas de cabeça para baixo. Por exemplo, o pai não deixava o filho sair à noite na adolescência e o filho tem muito ressentimento em relação a isso, porque não podia fazer o mesmo que os seus amigos. Então, quando seus filhos forem adolescentes, poderá ser mais liberal com eles, como reação ao comportamento do seu próprio pai. Ainda estará agindo com base no modelo parental, apenas estará usando o manual de cabeça para baixo, fazendo exatamente o oposto que seu pai. A verdadeira evolução é abandonar esse manual e construir o próprio papel de pai e educador. Para isso é preciso acessar o seu espaço interno. Portanto, a resposta à pergunta o que dá mais trabalho é, obviamente, criar o próprio papel, abandonando conscientemente o manual absorvido na relação com os pais nos primeiros anos da vida. Não significa que é preciso rasgá-lo, jogar fora. Claro que não. Certamente nossos pais tiveram muitos comportamentos em relação a nós, enquanto crianças, que merecem ser repetidos. Se assim não fosse, não estaríamos aqui agora pensando sobre essas questões. Donald Winnicott, um pediatra e psicanalista inglês, influente no campo das teorias das relações objetais e do desenvolvimento psicológico, que viveu entre 1896 e 1971, traz importante contribuição na compreensão do desenvolvimento do bebê. Para ele, não existe um bebê separado do seu cuidador. A história de um bebê deve ser escrita em termos do que o ambiente lhe ofereceu. Winnicott observou que, ao nascer, o ser humano é completamente dependente do seu cuidador, diferentemente de outros animais. E se não oferecer alimento e segurança, o bebê morrerá, pois é incapaz de buscar o que precisa no seu ambiente. Chamou isso de dependência absoluta. Desta dependência absoluta, o bebê passa para a dependência relativa, onde começa a se distinguir do outro e a buscar o ambiente. A última fase é a da independência, quando se estabelecem relacionamentos do indivíduo com a realidade externa. Para Winnicott, o ser humano tem uma tendência inata ao desenvolvimento, mas cabe ao ambiente oferecer um suporte para realizar suas potencialidades. Dessa forma, ele fala num ambiente facilitador ou suficientemente bom. Esse tipo de ambiente traz o conceito de mãe suficientemente boa, a que consegue ser empática, sensível, dinâmica, de modo a adaptar-se aos diversos estágios do desenvolvimento do bebê, responder de modo adequado tanto às suas necessidades quanto às suas tolerâncias em suportar frustrações. Essa é a função da mãe. É fácil compreender essa dinâmica, no entanto, sabemos que há outras demandas em relação à mãe que dificultam agir desse modo em grande parte do tempo. Se acrescentarmos um modelo parental absorvido, podemos perceber que o trabalho de ser mãe é algo bastante complexo. De qualquer forma, o Winnicott nos fala da mãe suficientemente boa. Se estamos aqui hoje, é porque tivemos mães suficientemente boas. Cabe a cada um empreender a ampliação da própria consciência para agir de modo mais consciente em relação aos seus filhos. Precisamos entender que a época em que Winnicott desenvolveu o seu pensamento, não havia estimulação das crianças por meio da tecnologia. Hoje as crianças, mesmo muito pequenas, já manifestam interesse em telemóveis, tablets e reagem a estímulos digitais. O grande desafio aos pais não sucumbirem a esses desejos e manterem comportamentos assertivos com vistas ao desenvolvimento integral da criança. Voltando ao manual de pais que absorvemos nos primeiros anos de nossa vida. Eric Berne, psiquiatra canadense,
que viveu entre 1910 e 1970, criou a análise transacional em 1958, um método psicológico de abordar o desenvolvimento humano. Segundo Bernie, cada indivíduo tem um plano pré-consciente de vida que direciona seus caminhos. Esse plano é chamado de script ou de roteiro de vida e é o resultado das decisões tomadas na infância devido às necessidades de compreensão do ambiente e necessidades de sobrevivência. Assim que está no nosso roteiro um capítulo de como ser pais. E para modificar aquilo que não tem os resultados que esperamos, precisamos primeiro tomar consciência deste roteiro, o que significa conhecermos nosso espaço interior. Por que fazemos o que fazemos? Que efeitos têm em nossos filhos os nossos comportamentos? Que efeitos têm em nós os nossos comportamentos? Que resultados desejamos alcançar em relação à educação de nossos filhos? E como devemos agir para alcançar esses resultados? Estas são algumas perguntas que podem nos direcionar nas mudanças que pretendemos fazer. É importante compreender que as crianças têm um entendimento literal do que dizemos. Assim, nossas mensagens verbais precisam ser claras e livres de duplo sentido. Muitas vezes, por ser mais cansativo manter uma decisão, permitimos o que era proibido, relaxamos certos limites porque não estamos com energia. E essas mensagens verbais e não verbais podem gerar uma insegurança na criança por não lhe oferecerem um ambiente seguro, mas instável. Para uma mesma demanda, a resposta pode ser não em um determinado momento e sim em outro. Como as crianças são muito observadoras, percebem em que momento devem fazer a demanda para burlar a proibição anterior. Os pais estão cansados, estão doentes ou em uma situação ou outra de vulnerabilidade. Outro efeito dessa instabilidade nas mensagens parentais é que a criança torna-se insistente, o que pode se transformar em teimosia, incapacidade de ouvir não, incapacidade de esperar ou de tolerar a frustração de não ter um objeto naquele momento do jeito que deseja. E isto gera o que chamamos de ditadura das crianças. Agem como se elas é que tivessem autoridade e não os pais. Para além desses comportamentos, que na idade adulta tenderão a se repetir e certamente trarão grandes problemas no enfrentamento de situações, a criança tenderá a desenvolver uma insegurança interna que também se refletirá na fase adulta. Muitas vezes, nossas insatisfações e frustrações vivenciadas no dia a dia, não necessariamente ligadas aos nossos filhos, podem vazar em nossas mensagens verbais, gerando um entendimento distorcido no filho. Presenciei uma situação há algum tempo, um pai e um filho colocando moedas para pagar o estacionamento. Em dado momento, o filho perguntou: pai, por que precisamos colocar tantas moedas? O pai, seguramente incomodado com a realidade financeira naquele momento, respondeu: porque o dinheiro não vale nada. Fiquei observando e seguiu-se um silêncio, certamente em que o filho estava processando e absorvendo as palavras do pai, autoridade máxima para ele naquela altura da vida. O que o pai diz é lei. Vamos imaginar esse filho na idade adulta. Essa mensagem internalizada irá governar suas ações relacionadas com dinheiro. E provavelmente será um adulto que não consegue gerir o seu próprio dinheiro, porque afinal o dinheiro não vale nada. Pode ser que gaste desmesuradamente ou que seja incapaz de ganhar o próprio dinheiro, mantendo uma dependência de um outro adulto, que poderá ser os próprios pais ou o cônjuge. Uma situação banal, mas que se não tivermos consciência, pode gerar grandes estragos. Muitas vezes, apenas uma situação é suficiente para que a criança tome uma decisão que vai gerar uma crença e comportamentos futuros disfuncionais. Outro exemplo da literalidade com que as crianças compreendem nossas mensagens. Uma situação me foi relatada pelo próprio pai. Ele disse ao filho de 8 anos que ia a uma aula sozinho. Se fosse assaltado, que desse tudo ao assaltante. Isso é terrível, mas nos países em que há pouca segurança, pode acontecer. Em algum momento, a criança foi abordada por um assaltante que pediu-lhe o telemóvel e ela deu-lhe o telemóvel e todo o dinheiro que tinha, obedecendo a mensagem do pai. Vivemos repetindo comportamentos e oferecendo comportamentos desatualizados aos nossos filhos. Mas é importante lembrar, todo ser humano tem uma força
potencial para a saúde. E essa força precisa ser despertada para direcionar a vida a um resultado diferente. Como fazer para despertar essa força, pôr em movimento a tendência atualizante de que nos falou Carl Rogers e criarmos a vida que queremos no lugar de seguir um roteiro construído na infância, quando não tínhamos recursos suficientes para compreender o ambiente à nossa volta? Esse é o tema do nosso próximo encontro. O que você pensa sobre isso? Coloque aí seus comentários. Eu espero você. Obrigada.